Olá amigos, 21 de novembro de 2012, a Voz do Brasil pela Vida. Na quarta-feira passada, dia 14, tive a honra de participar de um debate, ou mais propriamente um painel, que envolveu a temática do aborto e da eutanásia, evidentemente sob a ótica do anteprojeto do novo Código Penal, no Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A unidade escolar que é responsável pelos cursos de mestrado, o antigo curso de aperfeiçoamento de oficiais, e de doutorado, o antigo curso superior de polícia da instituição militar paulista, na qual eu cheguei a ser professor. Fui convidado pelo comandante, Coronel Botelho, e pelo corpo de alunos do curso de aperfeiçoamento de oficiais, ou seja, o mestrado profissional da Polícia Militar. E participei de uma mesa, um painel, com um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, que falou pela instituição, uma jovem psicóloga, convidada pelo grupo também, e dois outros debatedores médicos, um médico, uma médica para ser mais exato, aliás, militares. E é claro que eu conduzi a discussão do tema exatamente para o anteprojeto do novo Código Penal, levando ao conhecimento daquele grupo de capitães da Polícia Militar a atualidade do tema e as artimanhas do atual poder em relação ao processamento desse anteprojeto hoje em trâmite lá no Senado da República. Houve uma inversão, do meu modo de ver, do debate, e começou-se pela eutanásia, quando o natural seria começar pelo começo da vida e pelas ameaças contra a vida em seu começo, para depois falar das ameaças contra a vida já no seu final. Mas essa inversão acabou, de certa forma, propiciando uma forma interessante de conduzir o debate, e verifiquei com muito prazer que a posição da Ordem dos Advogados no Brasil, seção de São Paulo, na pessoa do advogado que a representava e que falou, disse claramente que falou pela instituição, é uma posição contra o anteprojeto naquilo que ele contém de eutanásia, uma posição pela vida, uma posição aferrada ao artigo 5º da Constituição da República. Bem como fiquei muito feliz também em ouvir a jovem médica militar, logo no início da sua fala, fazer praticamente uma profissão de fé da sua profissão, recitando o juramento que o médico pronuncia quando se diploma. Juramento esse que envolve a proibição absoluta de extinguir e encurtar a vida de qualquer pessoa por meios artificiais, ou de fornecer a uma mulher qualquer processo ou substância abortiva. E fiquei entristecido, por outro lado, ao ver a posição evasiva, uma posição relativista do médico militar, um homem jovem também. E é claro que eu já esperava da psicóloga que representa hoje aí o politicamente correto do corpo de psicólogos, que produz a direção do Conselho Federal de Psicologia, cuja conduta é de perseguir até os psicólogos que tentam atuar de maneira independente em relação a essas matérias, em relação, por exemplo, à importante matéria do tratamento das pessoas que buscam mudar o seu modo de vida homossexual. Eu já sabia bem qual era a posição dela. Mas ela ficou um pouco em cima do muro, um pouco neutra na questão da eutanásia. Quando chegou a parte relacionada ao aborto, eu fui o primeiro a falar. E falei com todo o calor, com todas as chamas necessárias a respeito desse assunto e a respeito das ameaças contra a vida no seu início no nosso país e em todo o mundo, do modo como os amigos estão acostumados a me ver. Isso deixou, e eu notei até pelos gestos corporais, essa jovem psicóloga muito incomodada. Na fala dela, ela se mostrou até um pouco perdida emocionalmente, perturbada pela minha fala, que foi uma fala em defesa da vida, encerrada, como sempre encerramos o nosso programa semanal aqui. E, num determinado momento, ela começou a recitar uma cartilha de ideologia de gênero para uma plateia essencialmente masculina. Eram capitães da Polícia Militar, algumas mulheres, algumas capitãs, mas
uma plateia majoritariamente masculina, começou a recitar a cartilha torta, torpe, completamente sem fundamento científico da ideologia de gênero, e se dirige à plateia em determinado momento, praticamente todos homens, dizendo: vocês não são homens desde o seu nascimento, o que tornou vocês homens foi a educação, vocês poderiam ser mulheres. Aí caiu a casa, aí azedou realmente o ambiente para essa palestrante, que percebeu claramente a rejeição da plateia e aí desarticulou-se completamente, nem pôde mais expor, unir duas ideias. O resultado geral do debate foi o que eu esperava, por conhecer aquele público, muitos dos quais, capitães, muitos dos quais serviram sob minhas ordens, sob meu comando na Polícia Militar, ou foram meus alunos, e com o efeito também do debate em relação ao anteprojeto do Código Penal, levantando o interesse sobre a discussão da matéria, um interesse necessário, porque se trata de uma categoria responsável pela segurança pública, pela ordem pública do Estado de São Paulo, e mostrou que o resultado final, no conjunto do pensamento resultante após o debate, foi um resultado amplamente favorável à vida. Não totalmente, mas amplamente favorável à vida. E é importante porque se trata, como eu disse, de uma categoria profissional de extremo valor e muito importante para o Estado de São Paulo, e uma categoria profissional influente, evidentemente, no seu meio social. O resultado do debate, portanto, foi muito positivo e enfatizo novamente a posição muito positiva da Ordem dos Advogados do Brasil e a posição muito clara pela vida, no seu começo e no seu fim, baseada exatamente no juramento que o médico pronuncia por parte da jovem médica que estava lá à mesa. E foi uma manhã, portanto, de bons resultados para a defesa da vida do Estado de São Paulo. Sabem como é que eu terminei o meu discurso sobre o aborto? Como sempre termino, meus amigos. Por que é que nós somos contra o aborto? Porque aborto é homicídio torpe, vil, qualificado, a sangue frio. Mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.